Olá, colegas. Hoje eu trago mais um caso clínico comentado aqui de avaliação clínica e ultrassonográfica, de um caso aqui da minha clínica, do meu consultório, tá? Uma paciente que veio apresentando queixa de dor, principalmente nos punhos e na articulação do cotovelo esquerdo, tá? Antes de mais nada, eu já peço para você, se não segue o nosso canal, para seguir o nosso canal, curtir, dar um like, né, nesse vídeo, tá? E também clicar nas notificações aqui do canal, se você estiver assistindo pelo YouTube, para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito bem. Se você não me conhece, eu sou o Leonardo Schmidt, sou reumatologista e atuo com ultrassom reumatológico na minha prática, na minha rotina diária, já desde o ano de 2011, tá? E esse caso, então, é um caso de uma mulher de 38 anos, manicure, que ela veio com essa queixa, então, de dor em articulações de punhos, cotovelos, desde aproximadamente agosto de 2021, então, já há mais de um ano, né, sentindo esse tipo de sintoma de dor. E também uma queixa que ela referiu e depois comprovamos pelo próprio exame físico, alteração de coloração dos dedos das mãos, dos pés, né, nas extremidades, principalmente nos períodos de frio, né, ou em exposição ao frio, né, salas com ar-condicionado, exposição à água mais fria, né, ela referia essa queixa da alteração de cor, tá, com palidez, com cianose, principalmente, tá? Um histórico de perdas fetais recorrentes também, ficou grávida 4 vezes, teve 2 perdas, hipotireoidismo associado, negava etilismo e tabagismo, né, ou outras comorbidades, outros hábitos de vida, né? E no exame físico, realmente, ela tinha uma queixa de dor, um pouco de limitação, com aparente edema nos punhos, né, região dorsal de punho, e também uma dor e limitação de extensão completa do cotovelo esquerdo, tá? E identificamos também a presença, que chamamos de fenômeno de Raynaud, nas mãos, nos dedos da mão dela, durante o exame físico, conforme ela havia reportado, né, durante a anamnese, tá? Então, o fenômeno de Raynaud é um fenômeno vasomotor, né, onde a gente tem basicamente três fases, né? Uma fase de palidez, né, que é onde as extremidades ficam, né, pálidas mesmo, com uma redução do fluxo sanguíneo, né? Depois pode vir uma fase de cianose, né, mas os dedos ficam mais arroxeados, depois uma fase mais de vermelhidão, de rubor, que é quando o retorno sanguíneo volta, né? Tá? E muitas vezes a gente pode ter várias fases no mesmo momento, em dedos diferentes do paciente, como foi esse caso aqui, né? Na mão direita, ela estava com predomínio mais de palidez aqui, né? Os dedos mais brancos, assim, pálidos, né? Depois isso ao longo da consulta até mudou, ficou arroxeado, depois ficou ruborizado, né? Depois voltou ao normal. E aqui na mão esquerda ela tinha um predomínio já de cianose, né, que estava bem arroxeado as extremidades. Um dos dedos estava já numa fase mais com característica de rubor, até então, muitas vezes existe essa assimetria do fenômeno de Raynaud no mesmo paciente e às vezes na mesma mão, inclusive, né, com dedos diferentes em diferentes fases do fenômeno, tá? Isso chama atenção, obviamente, para as doenças que a gente chama de doenças do colágeno, né, em especial o lúpus, né, e a esclerose sistêmica, né, a esclerodermia, tá? Na avaliação ultrassonográfica dessa paciente, então, a gente identificou que ela tinha, na região dorsal do punho, uma sinovite, tá? Um derrame na região de articulação radioulnar distal, tá? Aqui um videozinho mostrando, né? Aqui um corte transversal, aqui um corte longitudinal mostrando, né? Esse derrame também com um pouco de hipertrofia sinovial, já na radioulnar distal, né? E no cotovelo esquerdo dela, tá? Ela tinha também predomínio de derrame articular com um pouco de hipertrofia sinovial. Tá? Aqui o recesso anterior, né, do úmero com a ulna, né? A gente via até a interlinha de cartilagem ali, esse derrame, né, um derrame assim, importante, até moderado, né, mas considerável, que estava já ali fazendo uma limitação funcional, né? E aqui a articulação do úmero com o rádio, né? Aqui um corte transversal dessa mesma articulação, né? A gente consegue ver, inclusive, o nervo radial aqui, né? Mais superficial aqui a estrutura que a gente está estudando, né? O recesso articular, né? Com predomínio de derrame, né?
Recesso posterior também tinha um derrame importante, até maior, mais acentuado do que no recesso anterior, com um pouco de hipertrofia sinovial e também presença de Doppler ali na região perissinovial, tá? Aqui o recesso posterior, aqui está o tríceps, né? O músculo do tríceps já formando o tendão ali. Então, aqui nessa região é muito comum a gente encontrar os derrames e também as sinovites, tá? Aqui uma imagem estática, né? Mostrando, né, o mesmo corte, né? O tríceps ali formando, né, o tendão, né? E aqui o derrame com sinais de hipertrofia com Power Doppler, tá? Aqui uma varredura, né? Mostrando ali superficialmente o tendão do tríceps, né? E aqui embaixo o derrame com alguns sinais de hipertrofia sinovial, né? Um corte longitudinal aqui, né? Pegando o tendão mais superficialmente ali, longitudinalmente, né? E aqui um corte transversal, né? Dessa mesma imagem aqui, fazendo corte transversal, mostrando, né? Esse derrame com alguns sinaizinhos de hipertrofia, né? Que coincidem com a área de sinais de Power Doppler, né? Coincidentes com a área de hipertrofia, né? E qual conduta que a gente tomou, então, para essa paciente, né? A gente vai investigar esse caso também com análise laboratorial, né? É importante, nesses casos, fazer toda a análise completa, anamnese, exame físico do paciente, tirar toda a história, né? O ultrassom ali entra como um adjuvante para nos auxiliar a identificar, né? Confirmar realmente que esse paciente, nesse caso aqui, que tinha realmente uma sinovite nessas articulações que ela estava se queixando de dor, né? Então, investigação completa laboratorial, principalmente com perfil de anticorpos, né? No caso, ela tinha um fenômeno de Raynaud ali, visível, né? Então, muito provável que ela tenha alguma doença aí no espectro do lúpus ou da esclerodermia, né? Tá? Então, vamos fazer essa investigação completa do laboratório. O exame de capilaroscopia periungueal é muito importante nesse caso, que é um exame que a gente avalia pacientes com fenômeno de Raynaud, tá? Esse exame é feito por meio do estermicroscópio, aqui, uma imagem nossa aqui da clínica, eu realizando um exame, né? Esse exame, a gente vai conseguir visualizar a região periungueal, os capilares, né, os vasos sanguíneos que chegam nessa região, né? Aqui periungueal, que é a região da cutícula, tá? Então, normalmente, aqui é um padrão normal, os capilares devem chegar com aspecto de paliçada, né? Eles têm um tamanho habitual também, não deve haver hemorragias aqui, tá? E o padrão alterado, que é um padrão que a gente chama de ECD, ou padrão esclerodérmico, né? É um padrão onde a gente tem uma presença de dilatação de vasos capilares, às vezes ausência, as deleções de vasos, e também essas microhemorragias, né? Quando esses vasos estouram, né? Eles podem se romper e formam essas microhemorragias, né? E padrões mais avançados, a gente perde aquela arquitetura, a microarquitetura habitual, né? Formando capilares bem mais dilatados, que a gente chama de megacapilares, de deleções mais difusas, às vezes por causa do fenômeno de neoangiogênese, né? Capilares em arbustos, né? Capilares deformados, né? Então, isso a gente consegue visualizar nesses padrões alterados, né? Que é um padrão mais associado com a esclerodermia, né? Com a esclerose sistêmica, né? Então, com hipótese para esse caso aí, a gente aventou o lúpus, né? A gente está aguardando exames laboratoriais dela ainda, né? E aguardando para fazer o exame de capilaroscopia também, tá? Então, com hipóteses principais, o lúpus fazendo artrite, né? O lúpus também é uma doença que pode fazer artrite, né? Ou, eventualmente, alguma associação de lúpus, né? Ou de esclero com artrite reumatoide, né? A gente tem uma entidade que a gente chama de doença mista do tecido conjuntivo, né? Que é uma doença autoimune que traz características, né, normalmente de lúpus ou de esclerodermia associado com outra doença autoimune, né, ou artrite reumatoide, ou às vezes as miopatias inflamatórias, né? Essa paciente em questão também a gente vai investigar a possibilidade de síndrome do anticorpo antifosfolípido, porque ela tem um histórico de perda fetal recorrente, né? Solicitamos também os anticorpos específicos para ver se ela tem também essa associação de doença mista ou também de síndrome do anticorpo antifosfolípide, tá? Então, mais uma vez, mostrando, né, a importância do ultrassom, né, como uma ferramenta adjuvante do reumatologista, né, no consultório, para justamente fazer uma avaliação mais precisa, mais objetiva desses casos de dores articulares ou de suspeita de artrite. Aqui, nesse caso, a gente
poder confirmar e também avaliar a extensão, né, desse quadro inflamatório articular, tá? Mais uma vez, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, se estiver assistindo pelo YouTube, né, ativar as notificações também. Se você quiser saber mais, conhecer mais, se aprofundar mais na ultrassonografia reumatológica, esse é o meu site, ultrassonreumato.com.br. Nesse site você encontra todos os meus programas de treinamento, né, tanto online quanto presencial, o programa de mentoria, né, que é um programa VIP de acompanhamento de alunos, né, para que você possa, né, se aprimorar mais, né, nesse método de ultrassom voltado para a reumatologia. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até os nossos próximos vídeos. Até mais.